Em uma época lotada de animes com qualidade duvidosa, às vezes aparece um ou outro que é uma joia rara, um diamante bruto, que infelizmente nós não podemos assistir aqui no Brasil, pelo menos não oficialmente. Neste vídeo eu quero falar brevemente de dois desses animes. Eles até que são bem parecidos, e uma das coisas que tem em comum é que são obras-primas que você não pode ver. Então fica até o final do vídeo para descobrir sem spoilers o porquê dos dois exemplos citados aqui serem tão especiais. O primeiro anime de hoje é Jellyfish Can't Swim in the Night, ou Yorokura, um original do estúdio Dogakobo, que começa sua história nos apresentando uma jovem artista chamada Mahiro Kozuki, que desistiu de sua paixão por desenhos após algumas colegas ridicularizarem um mural de água-viva que ela havia pintado. Mas anos depois de ter largado a sua arte, ela encontrou alguém que realmente valorizava aquilo que ela havia pintado, então decide seguir essa outra garota e se apresentar como a dona do mural. A outra garota é Kano Yamanouchi, uma ex-idol que, diferente de Mahiro, não desistiu de sua arte, neste caso a música, e que continua fazendo jus a si mesma como a artista anônima Jelly, inspirada na arte da nossa protagonista. A partir daí, como boas camaradas, elas se juntam com uma stalker, Mei Takahashi, que também toca piano e compõe músicas nas horas vagas, ou sei lá, e a editora e VTuber Kiwi Watase. E assim, as quatro compõem um grupo musical conhecido como Jelly, e começam a enfrentar os desafios para fazer sucesso, além de seus dramas pessoais e profissionais, por assim dizer. O outro anime de hoje é Girls Band Cry, ou Garokura, um original da Toei Animation que acompanha uma garota que acaba de chegar a Tóquio. Ela é Nina Iseri, alguém que nunca teve um verdadeiro sonho ou um propósito em sua vida, mas que ultimamente vem sendo meio que guiada e inspirada por sua música favorita. Ao chegar em sua nova cidade, a garota tem a oportunidade de conhecer Momoka Kawaragi, a cantora e guitarrista por trás da música que ela tanto amava, e também tem a oportunidade de aprender coisa errada. As duas parecem se dar bem, mas a guitarrista já tinha decidido que abandonaria a música e a cidade. Então cabe a nossa protagonista convencer a outra de dar uma nova chance à sua paixão. O que acontece? Com as duas resolvendo criar uma banda, que viria a se chamar Togenashi Togeari, e que seria completada pela baterista Riquinha e atriz Subaru Awa, a tecladista, eu nem sabia que essa palavra existia, Tomo Ebizuka, e a baixista Rupa. Só Rupa mesmo. E com isso, as garotas se esforçam para crescer no mundo da música, rivalizando com uma outra banda que tem uma conexão especial com as nossas protagonistas, e também lidando com as questões mal resolvidas de seus passados. Pela sinopse já é possível notar semelhanças nas duas histórias. Parte disso pode ser porque os dois animes poderiam ser considerados como sendo do gênero CGDCT, garotas fofas fazendo coisas fofas, tipo criar uma banda, acampar, formar uma banda, desenvolver jogos, montar uma banda, viajar para a Antártica e fazer uma banda. Como podemos ver, é um gênero bem diverso e abrangente, mas no caso dos animes de hoje, chega até a ser meio assustador os dois terem alguns elementos tão similares e terem sido lançados no mesmo período, além dos dois não estarem disponíveis no Brasil. Ambos são dramas onde a protagonista está meio sem saber o que fazer da vida, mas isso muda quando ela encontra uma segunda protagonista, que é uma ex-idol e cantora com assuntos mal resolvidos em seu antigo grupo. E então, elas formam uma banda, que é complementada por mais garotas, onde todas lidam com seus problemas pessoais e desafios profissionais, sozinhas e com o resto do grupo. Grupo este onde todas são heterossexuais, é claro. Eu não sei porque tem gente que confunde isso.
桃香さんが好きです。なんだそりゃ。決まってるじゃないですか。告白です。かのちゃんの歌もかのちゃんのことも好きだよ。 Mas é claro que os animes não são iguais, o que fica claro só de bater o olho nos dois, já que Girls Band Cry é quase todo em 3D. Que nojo. Enquanto Jellyfish é até mais 2D do que o normal, já que não seria incomum um anime desses tacar 3D para fazer os instrumentos musicais ou as performances musicais, mas vemos muito pouco disso no anime. E é claro que as histórias também não funcionam do mesmo jeito. Na minha opinião, Yorokura faz algumas das coisas no ramo artístico parecerem mais fáceis do que o normal. Você não percebe grandes obstáculos externos, então o foco fica no trauma interno das personagens, além dos relacionamentos entre as 4 integrantes do grupo. Além disso, o anime parece variar mais o seu tom ao longo da temporada, então temos momentos dramáticos muito impactantes, mas também outros que podem ser bons, mas dão uma vergonha alheia. Pode ser só impressão minha, mas após a metade do anime as coisas têm uma tendência maior de ficarem meio doidas, como se eles tivessem que encher um pouco de linguiça. Parece que antes de fazer a obra eles tinham uma boa ideia dos personagens e os principais pontos da história, mas algumas das outras coisas eles deixaram para fazer na hora, rendendo algumas partes meio inusitadas. Eu fico me perguntando se talvez não seria melhor fazer essa história em um filme, que seria longo, mas que poderia aproveitar melhor apenas os melhores momentos dessa narrativa. Enquanto isso, Garukura tem uma vibe mais madura, mais pé no chão, o que não quer dizer que não tenham momentos descontraídos, mas não parece que o tom varia tanto aqui. Talvez isso aconteça em parte pela média de idade das personagens ser maior aqui do que em Yorokura, com um pé na vida adulta ao invés do ensino médio. Os conflitos dentro da Togenashi Togeari são muito mais constantes do que no Jelly, e a história em geral parece ter sido melhor pensada previamente. Algo que faz bastante sentido se levarmos em conta que Girls Band Cry faz parte de um projeto maior, que envolve o anime e também uma banda na vida real, composta pelas dubladoras das personagens que, diga-se de passagem, mandaram muito bem em seu primeiro papel na dublagem. Pode ser que esse fator externo também tenha influenciado a escolha de usar 3D no anime, já que as performances musicais contam com uma série de jogos de câmera malucos que seriam praticamente impossíveis de fazer no 2D, e que parecem estar ali como se gritassem: olha como essa música e essa banda aqui são legais, hein gente? Sabe, como se eles tivessem que promover uma banda de verdade. Um anime desse tipo em 2D normalmente muda o estilo de animação para 3D numa performance dessas, algo que quando mal feito, causa um choque visual e uma sensação de estranheza a quem assiste. Mas além disso, o 3D de Girls Band Cry é muito bem aproveitado para fazer as expressões das personagens, dando muito carisma a elas e tornando críveis os momentos dramáticos da obra. Enfim, em relação aos dois animes não poderem serem vistos oficialmente no Brasil, isso acontece porque Jellyfish Can't Swim in the Night só está disponível no HIDIVE, aquele stream que tem alguns bons animes, mas que infelizmente não está disponível por aqui, enquanto Girls Band Cry conseguiu a proeza de mal ser licenciado no ocidente. Até o momento da gravação deste vídeo, o único lugar do ocidente que licenciou o anime foi a França. Agora, a parte mais importante: o porquê desses dois animes serem tão especiais e serem verdadeiras obras-primas em meio a tanta coisa meia boca que sai hoje em dia. Bem, na verdade eles não são. Ou melhor, Jellyfish não é, o que vocês talvez tenham percebido enquanto eu falava dele, já que esse aqui chega muito perto da perfeição, mas tem seus problemas, que seguram ele para que seja só um anime realmente muito bom, mas não uma obra-prima. Agora, Girls Band Cry é basicamente a versão melhorada do outro, algo que não seria um absurdo chamar de cinema absoluto. Pra falar a verdade, depois de ter assistido ao primeiro episódio de Jellyfish, a minha intenção era fazer um vídeo exclusivo sobre ele, mas após terminar o anime e também ver Girls Band Cry, vocês podem notar como o foco deste vídeo aqui mudou. Falando sério, existem ainda alguns momentos de Yorokura que são muito impactantes, como aquela hora em que elas pedem pra você deixar um like aqui nesse vídeo. Isso é algo que chega a emocionar quem está assistindo o anime. Só não emociona mais do que quando você também se inscreve no canal Seiba e ativa o sininho das notificações. Mas falando ainda mais sério agora, os dois animes têm momentos muito poderosos. No caso de Girls Band Cry, o episódio 10 é um bem emocionante que dá uma resolução para um dos fatores mais importantes da história. Mas o episódio 8 talvez tenha a minha cena preferida e que representa o meu cachorro assistindo o anime comigo, não eu, tá? No final das contas, alguns desses momentos são tão bons em ambos os animes justamente por causa de alguns dos temas que eles têm em comum. Esse negócio de perseguir um sonho, de querer fazer a coisa do seu jeito, querer estar certo,
ou melhorar naquilo que você gosta é algo fácil de se relacionar. É algo que eu diria ser muito bem encapsulado no primeiro episódio de Jellyfish, porque como eu comentei na sinopse do anime, nós temos alguém que basicamente desistiu de sua paixão, enquanto outra pessoa persiste naquilo que gosta, mesmo sem fazer muito sucesso. E quando você quer fazer algo que gosta, o caminho pode não ser fácil, seja com você inventando de criar um canal no YouTube, querendo ser um fotógrafo, um streamer, membro de uma banda, um desenvolvedor de jogos ou o que for. Mas com certeza tem algo belo em continuar tentando, apesar das dificuldades, continuar sendo sincero consigo mesmo. Afinal de contas, não tem nada de errado em querer seguir uma água viva que brilha e que nada à noite, ou seguir em frente, na direção em que seu dedo aponta. 私夜のクラゲの前で歌いたいな一緒に赤指立ててくださいありがとう Além do episódio 1, o sexto episódio de Orokura também é um dos pontos altos do anime, contando uma história episódica que te dá uma sensação muito boa e coloca um sorriso no rosto de qualquer um que assiste. O estúdio que criou Jellyfish é o mesmo que fez Oshinoko, e se você assistiu ou conhece a história dos dois, vai entender muito bem do que eu estou falando. O episódio 6 de Orokura parece até uma versão alternativa e positiva de uma coisa que acontece nesse outro anime. Falando assim fica difícil de compreender, e eu não quero dar spoilers, então vai lá assistir os animes que eu falei aqui pelo menos até o episódio 6 e depois assiste esse vídeo que eu fiz de Oshinoko, e aí você vai entender do que eu tô falando. Mas se você estiver coçando a cabeça pelo fato dos animes não estarem disponíveis aqui no Brasil, é só deixar um comentário pedindo ajuda aí embaixo ou na aba de comunidade aqui do canal que a gente pode resolver esse probleminha juntos.